Amém. Eu quero saudar todas as irmãs com a paz do Senhor. Dizer que para mim é um motivo de muita alegria, né? E agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Pela vida da Cassiele, né? Que confiou, né? E eu quero poder aqui passar para as irmãs, né? Aquilo que o Senhor ele falou comigo, aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração, que o Senhor ele venha falar com as irmãs. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, que é o versículo chave, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. O Senhor, ele está aqui neste lugar, irmãs. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E essa noite é uma noite em que o Senhor ele vai falar aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós necessitamos e quem sabe ainda nós nem sabíamos, mas hoje o Senhor irá abrir os nossos olhos espirituais, porque é momento, é tempo de mudança, é tempo de conserto, porque Jesus ele está próximo. A vinda de Jesus ela está próxima. Aleluias, glória a Deus. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu vou estar lendo aqui em outra versão, que nos fala, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Amém? As irmãs podem estar tomando seus assentos. E como a irmã Cassiele falou, o tema dessa noite é a mulher cristã e a sua postura na sociedade. Amém? Essa palavra, esse tema, ultimamente, tem sido pregado nas igrejas, tem sido falado, porque é algo tão importante, tão necessário, que nós temos que fazer e tomar atitudes. Então eu orando ao Senhor, falei, Senhor, mas o que eu vou estar ali falando para as minhas irmãs? Né? Porque a palavra, primeiramente, ela fala comigo, que estou aqui, né, ministrando, fala comigo. E eu, Senhor, o que eu vou dizer para as irmãs? Como que eu, como mulher cristã, eu tenho que me comportar diante da sociedade? E diante de Deus. Irmãs, e o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Foi tão forte, irmãs, porque eu nunca tinha ouvido assim dessa forma o Senhor falar sobre esse tema dessa forma. E hoje eu quero estar aqui primeiramente mostrando para as irmãs a diferença da a verdadeira mulher cristã e a sua postura na sociedade e a irmã que é cristã, mas que não tem uma postura como o Senhor quer que ela tenha. Então é algo muito sério. Sabe por quê? Porque a sociedade lá fora, elas estão nos observando. O nosso testemunho, ele grita. As pessoas estão nos vendo. A nossa postura fala tudo. Então, a mulher que ela é cristã, mas que ela não tem postura, eu vou dar aqui alguns exemplos. E algo que o Senhor falou comigo. Existe um princípio, um único princípio, que nós, como mulheres cristãs, nós temos que seguir, que é dar bom testemunho. Esse é o princípio maior da testemunho. Porque quando eu dou testemunho, eu dou bom exemplo. As pessoas vão me ver de uma forma diferente. Irmãs, e o Senhor falou comigo, quando você converteu, quando eu me converti, quando o pastor ele fez o apelo, ali na igreja perguntando quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali eu fiz com o Senhor um compromisso, dizendo, Senhor, a partir de hoje, a velha criatura vai ficar para trás. Senhor, a partir de hoje, se eu mentia, eu não vou mentir mais, Senhor. Senhor, se as minhas vestes, Senhor, eram vulgar, Senhor, a partir de hoje não será mais. Foi um compromisso que eu fiz com Jesus. É algo tão sério. Porque quando eu tomo essa atitude, eu tenho que mudar de vida. As minhas atitudes não podem ser mais as mesmas.
aquilo que eu fazia de errado, eu não devo fazer mais. Sabe por quê? Porque quando eu não dou bom testemunho, eu envergonho o próprio Jesus. Olha que forte, mano. Quando eu não dou bom testemunho lá fora, eu vou estar envergonhando o próprio Jesus. Isso foi tão forte. Imagine envergonharmos o nome de Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele fala, olha aqui, a minha palavra. Aqui está o manual de como eu devo ser. Aqui está o manual, as instruções, está tudo aqui. Aqui diz o que eu devo ser, o que eu não devo ser, como eu devo andar, como eu não devo andar, está tudo aqui. E sabe o que o Senhor falou para mim? Ele não vai nos obrigar a ter uma postura da maneira que Ele quer, da maneira que está aqui na palavra dEle. É uma decisão minha e sua. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Ele não vai pegar pela nossa blusa e falar assim, ô, irmã Luciana, você tem que mudar nisso. Sabe, lá no seu trabalho, você não tem dado bom testemunho. Sabe, na sua casa, será que eu tenho dado testemunho dentro da minha casa também? Porque o nosso primeiro ministério é lá no nosso lar. É lá na nossa casa. Será que o meu esposo que não vem para a igreja, quando ele olha para mim, ele fala, não, eu vou, porque a minha esposa é uma mulher de Deus. Porque a minha esposa, ela tem uma postura que eu admiro. Ela brilha o Espírito Santo de Deus. Será que ele vê isso? Irmãs, se nós não damos bom testemunho, nós não vamos ganhar os da nossa casa e muito menos os lá de fora. É sobre isso que o Senhor está falando, é sobre essa postura de mulher cristã. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar. E como que eu sou no meu trabalho? Será que eu sou luz no meu trabalho? Será que eu tenho influenciado de uma forma positiva? Ou será que eu sou trevas? Ou será que eu tenho dado mau exemplo ali? Será que se eu chamar minha colega de trabalho para vir na casa do Senhor, ela vai vir? As pessoas nos observam, a sociedade. E quando nós damos mau testemunho, infelizmente, as pessoas não vêm servir a Deus. Sabe por quê? Eu falo porque eu já vivenciei isso. Eu não nasci e cresci num berço evangélico. Eu acreditava naquilo que meus pais, eles me ensinavam. E a gente tinha um vizinho que era crente. Sabe, irmãs, mas sabe aquele crente que é igual eu estou falando, que não tem uma boa conduta, não tem uma postura de crente? Ele pregava, mas ele não vivia aquilo que ele pregava. E eu dizia, eu não quero ser crente. Eu era adolescente. Eu não quero ser crente. Porque se for para mim ser crente desse jeito, olha o tanto que é forte o mau testemunho. Nós afastamos pessoas de Jesus com um mau testemunho, com a má postura. E é isso que nós temos que mudar. É isso que nós temos que mudar em nós. Eu nunca esqueci disso, nem dele. Até hoje eu me lembro o nome dele, porque eu dizia, eu não quero ser crente. Eu tinha uma certa, aquela resistência, né, de ir para a igreja evangélica, de ser crente por causa desse, era um irmão. Porque eu falava desse jeito, eu não quero ser. Como assim? Prega, fala de inferno, mas a pessoa não faz nada daquilo que ele prega? Ele não vive o que ele prega? E o Senhor, nessa última geração, Ele quer levantar mulheres com postura. Irmãs, você já algum dia andou na rua e você olha alguém e você pensa, essa daí é crente. Sabe o que é isso? É o bom testemunho. Às vezes você nunca viu ela. Você não sabe o nome, não sabe onde ela mora, mas só de você olhar, você sabe que ela é cristã, que ela tem postura, que ela tem o brilho do Espírito Santo. O nosso testemunho, ele fala, ele grita. E é isso que o Senhor, ele quer de nós. É isso que o Senhor está procurando. Que nós não venhamos ser pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos. Mas que quando eles olharem para nós, porque lá fora tem pessoas sedentas para estar aqui. Mas sabe por que não vem? Muitas das vezes é pelo nosso testemunho.
pela nossa conduta que não está segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que é sim, sim, não, não. Não é meio termo. Não é meio termo. E hoje tem virado moda, a gente tem visto aí nas redes sociais, né, muitos cantores da música secular, pessoas eles batizam, né, dizem que são crentes, mas continuam na mesma vida, praticando as mesmas coisas, dando mau testemunho, envergonhando o nome do Senhor. Mas o Senhor quer levantar eu e você. Igual eu estava falando, Jesus ele não vai chegar para mim, para você, dizer o que eu preciso mudar, porque nós sabemos. Nós sabemos. Eu sei. Nós temos que ter esse temor dentro de nós, dentro dos nossos corações. O modo como eu vou me vestir, irmãs, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu já ouvi mulheres dizendo, mas ser crente, aí fica, né, cafona, vai ficar que nem uma vovó. Não. A mulher cristã, ela tem que sim ser elegante, andar bem vestida, né, cabelo cuidado, mas não sendo vulgar. Porque a gente não tem que mostrar nada para ninguém. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, nos fala: assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através da nossa boa conduta, do nosso bom testemunho, o nome do Senhor ele será exaltado. Aleluias! A forma como nós vivemos, agimos, pode ser testemunho para outros, né? Levando a glorificar o nome do Senhor. E como eu tinha falado, né, ter uma conduta exemplar no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, e principalmente dentro da nossa casa, né? Como que a minha família me vê? Como que a minha família tem me enxergado? Será que eu tenho sido luz na vida deles? Ou será que eu não tenho dado crédito? Ser luz para o mundo e influenciar positivamente o próximo. O nosso testemunho, ele grita. As pessoas não cristãs nos observam. A sociedade nos observa. Irmãs, e nós temos que ser diferente das mulheres não cristãs. Nós não podemos ali, imagine nós não sermos diferenciadas com as pessoas do mundo, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. E quando ali eu orava o Senhor me deu um exemplo tão forte que é. Quando nós lemos a palavra do Senhor e lemos a história daquela mulher adúltera que foi pega em adultério, o que aconteceu? Nós sabemos da história, né, que ela foi pega em adultério, ali os acusadores levaram ela ali para ser apedrejada. E Jesus ali, todo mundo queria apedrejar ela, né, matar ela por causa do erro que ela cometeu. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo, né? Desde o maior ao menor. E o que Jesus disse para ela? Onde estão teus acusadores? Mas algo importante ele falou para ela. Vai e não peques mais. Então ele falou, olha, a decisão é sua. Ou você pode ser fiel a mim, passar a ter uma nova postura, ou você pode continuar nessa vida de engano, nessa vida de pecado. Então a decisão era dela. Jesus instruiu ela o caminho certo a fazer, mas a decisão era dela. O caminho certo a seguir era ela que tinha que tomar. E aí, por isso que nós temos o livre-arbítrio. A partir do momento que eu falo, eu me lembro quando eu me converti ao Senhor na juventude, quando eu tomei a decisão, que eu me entreguei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero simplesmente ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Eu não quero fingir que sou, eu quero dar bom testemunho, eu não quero envergonhar o teu nome. Nessas horas, quando a gente toma essa decisão, pessoas se afastam de nós, né? Acham que a gente tomou uma decisão errada, que a gente é cafona, né? Aqueles que diziam ser amigos se afastam da gente, mas algo que eu nunca me arrependi. Eu tenho 25 anos que eu passei pelas águas e foi a melhor decisão que eu tomei.
Mas quando eu tomei essa decisão, eu falei, Senhor, eu quero ser fiel verdadeiramente. Muito criticada, eu já fui. Assim como eu creio que muitas irmãs aqui também, quando tomaram essa decisão de serem mulheres com posturas, mulheres cristãs de adoração, foram criticadas. Mas nós temos que ser fiel ao Senhor e agradar a Ele. Porque através do nosso bom testemunho, através da nossa postura, vidas se renderão ao Senhor. Vidas se renderão aos pés do Senhor. Que nós venhamos ser luz por onde nós andarmos. Que nós venhamos ser luz lá no nosso trabalho. Que nós venhamos ser luz lá na faculdade. Que nós venhamos ser luz. Eu trabalhei... Estava trabalhando numa creche, estava de contrato, e quando eu saí de lá, eu trabalhei lá 2 anos. E quando eu saí, eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Sempre procurei, quando eu entrei lá, eu falei, Senhor, eu quero florescer onde eu estiver. Eu quero dar bom testemunho do teu nome. E eu me lembro que quando acabou meu contrato, né, a diretora mandou mensagem para mim, né, e disse... Olha, que pena, né, que acabou o contrato. E você foi uma pessoa que nunca se envolveu em confusão, em fofoca, nunca vi seu nome em fofoca. Sabe, eu fiquei tão feliz com isso, sabe? Porque eu sabia que eu honrei o nome do meu Deus através da minha vida. Saber que eu fui bênção naquele lugar, sabe? Porque às vezes não é fácil, né, em determinados lugares a gente está. Mas mesmo que seja um lugar, um ambiente difícil, nós temos que ser luz ali. Nós temos que ter a nossa postura de filhas do Senhor. Amém? A mulher que teme a Deus, ela não se contamina com esse mundo. Antes ela teme ao Senhor. As vestes da mulher cristã, né, devem ser com decência, né, não devem ser vulgar. Quando não damos testemunho, nem envergonhamos o nome do Senhor. Devemos honrar ao Senhor através das nossas vidas. E nós temos o livre-arbítrio, que depende só de nós essa escolha. As pessoas, elas precisam ver Deus em nossas vidas e querer ir para a igreja. E para finalizar, irmãs, o principal objetivo da mulher cristã é agradar a Deus. Por isso, ela não se deixa influenciar pelo modismo do mundo e jamais abre mão de seus princípios e valores, que sempre estão pautados na palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Essa era a palavra, né, que eu queria trazer para as irmãs. Assim como eu falei para a Cassiane, eu não sou pregadora, né? Mas essa era a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Nós estamos vivendo os últimos tempos da vinda do Senhor. E é tempo de nós, se tem algo em nós que ainda nós precisamos mudar, é o tempo agora. É o tempo agora, fazer a diferença. Ser diferente para os nossos filhos, na nossa casa. Amém? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada uma das irmãs. E eu agradeço por essa rica oportunidade.